Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seu carro está silenciosamente desenvolvendo problemas que vão explodir no pior momento possível. Não é questão de SE vai quebrar, mas quando vai te deixar na mão. O mais assustador? A pesquisa mais recente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva revela que 89% das quebras caras que deixam motoristas a pé poderiam ser evitadas com apenas 20 minutos de atenção por mês. Estamos falando de economizar entre 5.000 dólares a 15 Harleys. $00 por ano em reparos emergenciais que a maioria dos motoristas paga sem necessidade. Nos próximos minutos, vou revelar 10 checagens simples que transformarão você em um guardião do próprio carro. São técnicas que mecânicos de concessionárias nunca te mostram porque significariam menos visitas à oficina. E fique até o final, porque o segredo número 7 é tão simples que você vai se perguntar como nunca te ensinaram isso antes, mas tão poderoso que pode salvar você de um prejuízo de até 8 Harleys. 500, com apenas 30 segundos de atenção. Antes de revelar estes segredos que vão transformar sua vida como motorista, você precisa entender o que está em jogo. O estudo da Associação Brasileira de Oficinas Independentes analisou mais de 250 mil chamados de guincho nos últimos 2 anos e descobriu algo alarmante. Em 73% dos casos onde carros precisaram ser rebocados, existiram sinais claros de problemas nas 2 semanas anteriores. Sinais que os motoristas simplesmente não souberam identificar, ou, pior ainda, ignoraram deliberadamente. O padrão é sempre o mesmo. Você percebe algo diferente, um barulhinho, uma luz no painel, um comportamento estranho do carro, mas está ocupado, tem reunião, as crianças precisam ir para a escola, o dinheiro está curto este mês. Então você pensa, vou resolver isso depois. E depois se transforma no momento em que você está na estrada, com a família, longe de casa, e o carro simplesmente para. Ou pior, falha em um momento crítico onde sua segurança está em risco. Um engenheiro de São Paulo me procurou desesperado depois de gastar 22.000 reais em reparos em apenas 1 ano. Quando analisei o histórico do veículo, descobri algo chocante. Todos aqueles problemas tinham sinais claros que apareceram meses antes. Sinais que qualquer pessoa poderia ter identificado, sem ferramentas especiais, sem conhecimento técnico avançado, apenas sabendo o que procurar. Se você está gostando destas informações técnicas baseadas em dados reais, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Lembre-se que 95% das pessoas que assistem ainda não são inscritas no canal. Não seja uma delas. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber nossos conteúdos que literalmente economizam milhares de reais na manutenção do seu carro. Segredo 1. Os 5 fluidos vitais que são a linha entre um motor saudável e um prejuízo de 14.000 reais. A verdade é que seu carro é um organismo complexo, e assim como nosso corpo depende de sangue, o carro depende de fluidos específicos para funcionar. Uma vez por mês, com o carro desligado há pelo menos 15 minutos e em terreno plano, verifique estes 5 fluidos críticos. Primeiro, o óleo do motor. Puxe a vareta, limpe com pano limpo, reinsira completamente e puxe novamente. O nível deve estar entre as marcas de mínimo e máximo, e a cor deve ser marrom claro ou âmbar translúcido. Se estiver preto como breu, mesmo que o nível esteja correto, seu motor está sofrendo por dentro. Um taxista de Belo Horizonte ignorou o óleo preto por 3 meses porque o nível estava correto. Resultado? As peças internas do motor começaram a fundir por falta de lubrificação adequada. Prejuízo: 14.000 reais e 18 dias sem trabalhar. Um simples teste visual e uma troca de óleo de 280 Harleys teriam evitado tudo isso. Segundo, o líquido do radiador. Cuidado! Nunca abra com o motor quente, pode explodir e causar queimaduras graves. Com o motor frio, verifique o nível no reservatório de expansão. O líquido deve estar entre as marcas e deve ser transparente ou na cor do aditivo, geralmente verde, rosa ou laranja.
Se estiver marrom ou com manchas oleosas, você tem um problema sério, possivelmente junta do cabeçote comprometida ou até trinca no bloco. Um representante comercial de Goiânia viu o reservatório quase vazio, completou apenas com água e seguiu viagem. 3 dias depois, o motor fundiu completamente na estrada. Custo: $18.500 e férias com a família canceladas. Terceiro, fluido de freio. Este é possivelmente o mais crítico para sua segurança. Localize o reservatório, geralmente próximo ao lado do motorista no compartimento do motor, e verifique o nível. Deve estar entre mínimo e máximo e a cor deve ser clara, não escura ou turva. Aqui está o que poucos sabem: fluido de freio não evapora. Se o nível está baixando, você tem um vazamento em algum lugar do sistema. E vazamento em sistema de freio significa apenas uma coisa: em algum momento, você vai pisar no pedal e ele vai até o fundo sem resposta. Uma advogada de Curitiba completou o óleo de freio por 4 meses seguidos, sem investigar a causa. Na quinta vez, os freios falharam completamente em uma descida. Por sorte, não houve vítimas, mas a lataria amassada custou R$ 6.000. A solução do vazamento custaria apenas R$ 350. Quarto, fluido da direção hidráulica, se seu carro tiver. Verifique o reservatório, geralmente com tampa preta com símbolo de volante. Nível baixo causa direção dura e pode queimar a bomba hidráulica. Um reparo de R$ 500 a R$ 3.000. Quinto, líquido do limpador de para-brisa. Parece bobagem, mas dirigir sem visibilidade em uma chuva forte é extremamente perigoso. Esta verificação completa dos 5 fluidos leva menos de 8 minutos e previne 40% das falhas catastróficas. Se você chegou até aqui é porque realmente se preocupa com seu veículo. Comenta aí fluidos vitais, para eu saber quem são os verdadeiros entusiastas que valorizam informação técnica de qualidade. Segredo 2. A verdade sobre seus pneus que as revendedoras não querem que você saiba. Os pneus são literalmente o único ponto de contato entre seu carro de 1 tonelada e o asfalto. No entanto, estudos mostram que 9 em cada 10 motoristas nunca olham para seus pneus além de uma rápida olhada durante calibragem no posto. Uma vez por mês, preferencialmente com boa iluminação, agache ao lado de cada pneu e faça esta inspeção de 5 pontos, que leva apenas 4 minutos, mas pode evitar acidentes graves e economizar milhares. Primeiro, verifique a profundidade dos sulcos usando uma moeda de Rumbiales. Insira a moeda no sulco mais raso do pneu, com a parte dourada para dentro. Se a parte prateada da moeda fica completamente escondida, seu pneu ainda está bom. Se você vê toda a parte prateada, o pneu está na zona crítica. Se vê quase toda a moeda, está perigosamente gasto e ilegal. Um motorista de aplicativo em Recife continuou rodando com pneus carecas por economia. Em um dia de chuva, ele perdeu o controle, derrapou e bateu em um poste. Resultado: R$ 11.000 em prejuízos no carro, 3 dias sem trabalhar e um trauma psicológico que ele carrega até hoje. 4 pneus novos custariam R$ 1.800, um investimento 6 vezes menor que o prejuízo. Segundo, observe o padrão de desgaste. Passe a mão pela superfície do pneu. Se um lado está mais gasto que o outro, seu carro está desalinhado ou com problema na suspensão. Um desalinhamento custa entre R$ 80 e R$ 150 para corrigir. Ignorar isso fará seus pneus durarem metade do tempo e poderá causar danos à suspensão que custam entre R$ 2.000 e R$ 5.000. Terceiro, procure por cortes, bolhas ou deformações, especialmente nas laterais. Qualquer bolha na lateral significa que a estrutura interna do pneu está comprometida. Este pneu pode explodir a qualquer momento, principalmente em alta velocidade. A explosão de um pneu a 100 km/h tem a mesma energia de uma pequena bomba. Quarto, examine atentamente por objetos encravados, pregos, parafusos, pedras. Um pequeno prego pode causar um furo lento,
que você só perceberá quando o pneu já estiver completamente vazio, potencialmente em um momento crítico. Quinto, verifique a calibragem. Aqui está a verdade que poucas pessoas sabem. Andar com pneus descalibrados não apenas é perigoso, mas aumenta o consumo de combustível em até 15% e acelera o desgaste dos pneus em 30%. Uma empresária de Porto Alegre descobriu que estava gastando 200 reais extras por mês em combustível simplesmente porque rodava com os pneus 5 libras abaixo do recomendado. Em um ano, isso representou 2.400 reais literalmente jogados pela janela. A calibragem correta está indicada na etiqueta da porta do motorista ou no manual, e é um serviço gratuito em qualquer posto. Segredo 3. O teste elétrico de 5 minutos que teria evitado um acidente fatal. O sistema elétrico é possivelmente o mais negligenciado pelos motoristas comuns, talvez porque seja menos visível que outros problemas. No entanto, falhas elétricas são responsáveis por quase 30% dos acidentes evitáveis nas estradas brasileiras. Uma vez por mês, preferencialmente à noite ou em uma garagem escura, faça este teste completo do sistema elétrico. Você pode achar que é exagero, mas vou te contar uma história real que vai mudar sua perspectiva. Um vendedor viajava toda semana pela rodovia. Durante 3 semanas, a luz do freio traseiro direito estava queimada, mas ele não sabia. Na 4ª semana, ele parou no acostamento para atender uma ligação. Um caminhão vindo atrás não conseguiu ver que o carro estava parado porque faltava aquela luz e colidiu na traseira. O carro foi perda total e o motorista passou 4 meses em fisioterapia. Uma lâmpada de 8 reais que ele não verificou custou um carro de 75 mil reais e quase sua vida. O teste completo leva apenas 5 minutos e pode ser feito sozinho. Ligue os faróis baixos, depois altos, depois lanternas. Saia do carro e verifique se todos estão funcionando. Pise no freio e verifique todas as 3 luzes de freio, as 2 traseiras e a do vidro. Teste as setas, faróis de neblina e luzes de ré. Verifique a luz da placa. Uma professora de Brasília recebeu 6 multas em 3 meses, totalizando 780 reais, porque a luz da placa estava queimada. Além disso, quando ligar o carro, observe o painel. Todas as luzes de alerta devem acender brevemente durante o teste inicial e depois apagar. Se qualquer luz permanecer acesa, bateria, óleo, freio, airbag, injeção, é um sistema gritando por atenção. Um contador de Goiânia ignorou a luz do airbag acesa por 5 meses. Quando sofreu uma colisão relativamente leve a 40 km/h, o airbag não funcionou porque o sistema estava desativado por falha. Ele quebrou o nariz no volante. O reparo do sistema de airbag que ele adiou custaria 800 reais. O custo da cirurgia no nariz e os danos psicológicos são incalculáveis. Segredo 4. A linguagem secreta do seu carro que 95% dos motoristas não entendem. Seu carro fala com você todos os dias através de sons, vibrações e comportamentos específicos. O problema é que a maioria dos motoristas dirige no piloto automático, música alta, pensando nos problemas do trabalho, no celular, e simplesmente não ouvem os avisos que o veículo está dando. Uma vez por mês, faça o seguinte teste. Escolha um trajeto que você conhece bem, desligue completamente o rádio, abra um pouco a janela e preste atenção consciente em cada som e sensação. Aqui está o que cada tipo de som significa e quanto tempo você tem para agir. Som 1. Chiado ou guincho ao frear. Este é o som das pastilhas de freio já no limite, raspando diretamente no disco. Você tem entre 1 e 3 semanas antes de danificar os discos também. Trocar apenas as pastilhas custa 600 reais. Trocar pastilhas e discos porque você deixou chegar no metal custa entre R$ 1.200 e R$ 2.500. Um motorista de Uber em Fortaleza ouviu este chiado por um mês inteiro. Continuou trabalhando, ignorando o aviso. Quando finalmente parou, precisava trocar pastilhas, discos, pinças
e até o cilindro mestre que foi contaminado. Custo total: 3.805 dias sem trabalhar. Se tivesse agido ao primeiro sinal, gastaria apenas $600. Som 2. Barulho metálico na suspensão ao passar por lombadas ou buracos. Este som indica problemas em buchas, amortecedores ou bandejas com folga. No início é apenas um incômodo sonoro, mas em poucas semanas causa desgaste acelerado dos pneus e perda de estabilidade. Um reparo preventivo custa entre R$ 400 e R$ 900. Esperar demais pode significar um conserto de até R$ 4.000, além de novos pneus. Som 3. Estalos ao virar o volante completamente para um lado. Este é o sinal da homocinética, junta que transmite movimento para as rodas, começando a falhar. Trocar preventivamente custa entre 600 e R$ 1.000 por lado. Se esperar quebrar enquanto dirige, o carro pode travar repentinamente, causando acidente, e o reparo sobe para 2.500 ou mais. Som 4. Barulho de ventilador contínuo, mesmo com carro desligado. Isso indica sistema de arrefecimento trabalhando em excesso, possivelmente por vazamento ou sensor com problema. Um advogado de Salvador ignorou este barulho por 2 meses. O motor superaqueceu em uma avenida movimentada, empenando o cabeçote. Custo do reparo: R$ 8.500. A mangueira furada que causava o problema custaria R$ 80 para trocar. Som 5. Tic-tac rítmico vindo do motor. Pode indicar válvulas desreguladas ou, pior, falta de óleo, chegando a partes vitais do motor. Este é um alerta urgente. Não espere nem uma semana para verificar. Segredo 5. Os filtros invisíveis que determinam se seu motor vai durar 5 ou 15 anos. Filtros são os heróis não celebrados do seu carro. Eles trabalham silenciosamente 24 horas por dia, protegendo os sistemas vitais contra sujeira e impurezas que destruiriam tudo em semanas. O problema é que, como você não os vê trabalhando, é fácil esquecer que existem. Uma vez por mês, especialmente próximo ao período de troca recomendado, verifique estes 3 filtros críticos que impactam diretamente na vida útil do seu carro e no seu bolso. Filtro de ar do motor. Protege o motor contra poeira, insetos e toda sujeira que entra pela admissão. A troca recomendada é a cada 10.000 a 15.000 quilômetros, mas você pode verificar visualmente. Abra a caixa do filtro de ar. Geralmente uma caixa plástica preta com grampos no capô. Retire o filtro e olhe contra a luz. Se estiver escuro ou com muita sujeira acumulada, é hora de trocar. Um filtro novo custa entre R$ 40 e R$ 120, dependendo do modelo. Um gerente comercial de Manaus rodou 3 anos com o mesmo filtro porque simplesmente esquecia. Quando finalmente trocou, o filtro estava 70% entupido. O resultado desses 3 anos foi um consumo de combustível 18% maior que o normal. Ele calculou que desperdiçou aproximadamente 3.200 extras em combustível por pura negligência. Filtro de cabine, ar-condicionado. Este fica geralmente atrás do porta-luvas e filtra o ar que entra para você respirar. Quando entupido, o ar-condicionado perde eficiência e pode desenvolver mofo e fungos, causando aquele cheiro desagradável. Mais grave ainda, você e sua família respiram poluição concentrada. A troca recomendada é a cada 10.000 quilômetros ou 6 meses e custa entre $45 e $90. Uma família de Brasília começou a ter crises alérgicas constantes dentro do carro. Foram a vários alergistas, gastando mais de R$ 2.000 em consultas e medicamentos, até que um mecânico sugeriu trocar o filtro de cabine. Quando removeram, encontraram um filtro com 4 anos de uso, completamente preto e com mofo visível. Trocaram por $60 e as alergias desapareceram. Filtro de combustível. Protege o sistema de injeção contra impurezas. Quando entupido, causa falhas, perda de potência e pode danificar a bomba de combustível, um componente que custa entre $800 e $210. 500 para substituir.
A troca deve ser feita a cada 30.000 a 60.000 quilômetros, dependendo do modelo. Um empresário do Rio de Janeiro ignorou pequenas falhas no motor, especialmente quando acelerava. Quando o carro finalmente parou de vez, descobriu que precisava trocar toda a bomba de combustível e os bicos injetores, totalizando 3.700 reais. O filtro de combustível custaria 130 reais. Segredo 6. O componente que causa 34% de todos os guinchos no Brasil e como evitar ser mais uma vítima. Aqui está um dado que vai te chocar. 34% de todos os chamados de guincho no Brasil são por bateria descarregada ou com defeito. E o mais incrível é que em 80% desses casos havia sinais claros de que a bateria estava morrendo nas semanas anteriores. Sinais que o motorista simplesmente não identificou. Uma vez por mês, faça este teste completo da bateria em 6 passos rápidos. Passo 1. Inspeção visual. Abra o capô e observe a bateria. Procure por carcaça inchada, bateria morta, troque imediatamente, rachaduras, vazamento de ácido ou aquela crosta branca esverdeada nos terminais, sulfatação. Uma bateria inchada pode literalmente explodir. Um mecânico de Campinas atendeu um caso onde um cliente insistiu em dar partida com a bateria visivelmente inchada. Na terceira tentativa, ela explodiu, espalhando ácido sulfúrico que causou queimaduras no rosto e braço. O cliente ficou 11 dias hospitalizado. Passo 2. Teste de partida. Em uma manhã fria, baterias fracas mostram problemas mais claramente no frio. Ligue o carro e observe. O motor deve girar forte e pegar em até 2 segundos. Se demora, se o motor gira devagar ou com dificuldade, sua bateria está na zona de perigo. Passo 3. Teste das luzes. Com o motor desligado, ligue os faróis altos. Eles devem brilhar intensamente. Depois ligue o motor. Se os faróis ficarem significativamente mais fortes com o motor ligado, a bateria está fraca. Passo 4. Limpeza dos terminais. Uma vez por mês, desconecte os terminais, primeiro o negativo, depois o positivo. Limpe com escova de aço e bicarbonato de sódio diluído em água, neutraliza o ácido. Seque bem e reconecte. Primeiro positivo, depois negativo. Passe vaselina ou graxa específica para a proteção. Esta simples ação previne 60% dos problemas elétricos. Passo 5. Verificação do alternador. Com o carro ligado, a luz da bateria no painel deve estar apagada. Se ficar acesa, o alternador não está carregando e sua bateria vai morrer em breve. Passo 6. Idade da bateria. Procure a etiqueta com a data de fabricação. Baterias duram em média 2 a 4 anos. Se a sua tem mais de 3 anos, comece a economizar para a troca preventiva. Um empresário de São Paulo viu sua bateria morrendo aos poucos. Cada vez que o carro não pegava, ele pedia chupeta, ligava e seguia a viagem. Fez isso por 2 meses, até que a bateria morreu definitivamente dentro do estacionamento de um shopping, tarde da noite. Guincho emergencial noturno. 380. Bateria nova comprada às pressas. 690. Poderia ter pesquisado e comprado por 520. Total, 1.070. Se tivesse checado mensalmente e trocado preventivamente, gastaria apenas R$ 520 da bateria. Segredo 7. A checagem de freios que poderia evitar 27% dos acidentes graves no Brasil. Freios são literalmente a diferença entre chegar em casa ou não chegar. Não existe economizar com freios. Não existe deixar para depois, quando o assunto é sistema de frenagem. Uma vez por mês, faça este teste completo que pode literalmente salvar sua vida e de quem você ama. Teste 1. Pedal. Com o carro desligado, pise no freio várias vezes até ficar duro. Mantenha pressionado e ligue o motor. O pedal deve afundar um pouco quando o motor liga, sistema de freio a vácuo funcionando. Se não afundar nada ou afundar demais, até o chão, há um problema sério no servo-freio. Teste 2. Sensação de frenagem. Em uma rua vazia e segura, acelere até 40 km/h e freie firmemente, não bruscamente. O carro deve frear em linha reta,
sem puxar para nenhum lado, sem vibrações fortes no pedal, que deve parar com firmeza. Se puxa para um lado, indica pastilhas desiguais, pinça travada ou pneus descalibrados. Se vibra, os discos podem estar empenados. Se o pedal vai até o fundo, pode haver ar no sistema ou vazamento grave. Uma professora de Vitória sentiu o carro puxando para a esquerda ao frear. Ignorou por 3 semanas porque ainda freava. Na 4ª semana, em uma freada de emergência, o carro girou na pista e bateu em outro veículo. Prejuízo: 7.000 reais no carro dela, 4.000 reais no outro. Processo de seguro complicado. A pastilha travada que causava o problema custaria 450 para corrigir. Teste 3. Inspeção visual das rodas. Uma vez por mês, após dirigir por pelo menos 15 minutos, estacione e, com cuidado, sem tocar diretamente, aproxime a mão das rodas. Todas as 4 rodas devem estar com temperatura parecida. Se uma está muito mais quente, há uma pinça travada freando constantemente. Isso consome pastilhas, discos, aumenta o consumo de combustível e pode causar perda total do freio. Teste 4. Fluido de freio. Já mencionamos antes, mas vale reforçar. Fluido de freio não evapora. Se o nível baixou, tem vazamento. Não complete sem investigar a causa. Teste 5. Freio de mão. Pare em uma subida leve. Freio de mão acionado. Carro em ponto morto. O carro não deve se mover. Se escorregar, o freio de mão está frouxo ou desregulado. Um entregador de Florianópolis estacionou em uma ladeira com freio de mão fraco. Entrou no restaurante para pegar o pedido. 5 minutos depois, ouviu um estrondo. Seu carro desceu a ladeira sozinho e bateu em uma moto estacionada. Prejuízo: 3.500 reais. A regulagem do freio de mão custaria entre 80 e 150 reais. Segredo 8. Correias e mangueiras. Os componentes que nunca falham sem avisar, mas 99% dos motoristas não sabem ler os sinais. Correias e mangueiras são feitas de borracha. Borracha envelhece, resseca, racha e rompe. É inevitável. Mas o que não é inevitável é elas romperem sem aviso. Na verdade, elas avisam por semanas ou até meses antes, mas pouquíssimos motoristas sabem ler os sinais. Uma vez por mês, com o capô aberto e motor frio, faça esta inspeção visual completa. Correia do alternador. Correia serpentina. É aquela correia longa que passa por várias polias. Procure por rachaduras, desgaste nas laterais ou partes brilhantes, indicando que está escorregando. Passe o dedo pela parte interna. Deve estar lisa, não áspera ou desfiada. Uma correia rompida para o carro na hora. Você perde direção assistida, ar-condicionado e, principalmente, o alternador para de carregar a bateria. Um representante comercial de Ribeirão Preto estava na estrada a 120 quilômetros de casa quando a correia estourou. Perdeu a direção assistida, carro ficou pesado para dirigir, ar-condicionado parou, 30 coroas naquele dia, e tinha apenas 20 minutos de bateria antes do carro morrer completamente. Conseguiu chegar num posto, mas o guincho até a cidade custou 420, a correia nova, 85. Ele tinha visto rachaduras na correia há 1 mês, mas deixou para trocar depois. Correia dentada, corrente de comando. Esta é a mais crítica de todas. Ela sincroniza o movimento das válvulas com os pistões. Se romper enquanto o motor está funcionando, pistões batem nas válvulas e destroem o motor. Conserto: entre 8.000 e 25.000, dependendo do estrago. Esta correia não dá aviso visual. Você precisa trocar no prazo recomendado pelo fabricante, geralmente entre 60.000 e 100.000 quilômetros. Nunca atrase esta troca. Segredo 9. A checagem de documentação e segurança que evita dor de cabeça, multas e até retenção do veículo. Dedique 10 minutos por mês para verificar extintor de incêndio, validade e manômetro na faixa verde, triângulo de sinalização presente e em bom estado, CRLV, licenciamento, em dia, validade da CNH STEP, calibrado, macaco e chave de roda funcionais,
Segredo 10. O calendário mestre de 20 minutos que transforma qualquer motorista em guardião do próprio carro. A chave para nunca quebrar não é fazer tudo de uma vez, é ter consistência ao longo do tempo. Todo primeiro sábado do mês, separe exatamente 20 minutos. Coloque um alarme no celular, avise a família e siga esta rotina otimizada. Minutos 1-3. Inspeção visual externa. Lataria, vidros, faróis, lanternas. Minutos 4-8. Checagem dos 5 fluidos vitais. Minutos 9-12. Inspeção dos 4 pneus. Minutos 13-15. Teste do sistema elétrico. Minutos 16-18. Inspeção de correias e mangueiras. Minutos 19-20. Verificação de documentos e segurança. Um contador de Joinville adotou este sistema religiosamente há 7 anos. Ele mantém uma planilha simples, onde marca cada checagem mensal. Em 7 anos e 178 mil quilômetros rodados, teve 0 panes na estrada, 0 guinchos, 0 surpresas caras. Seus únicos gastos foram manutenções preventivas planejadas. Ele calculou que economizou aproximadamente 32 mil reais, comparado com colegas que têm carros similares, mas não fazem manutenção preventiva. A verdade é esta: carros não quebram de repente. Eles avisam. Aquele motor que fundiu do nada estava superaquecendo há semanas. Aquela suspensão que quebrou de repente fazia barulho há meses. Aquela bateria que morreu sem aviso estava demorando para ligar há dias. O que separa motoristas que têm carros confiáveis de motoristas que vivem na oficina não é dinheiro, não é sorte, não é a marca do carro, é a atenção mensal de 20 minutos. Você tem 20 minutos por mês para economizar milhares de reais? Você tem 20 minutos para garantir que seu carro nunca te deixará na mão no pior momento possível? Aqui vai o desafio final. Comece hoje. Não espere o próximo sábado. Não espere o próximo mês. Assim que este vídeo terminar, vá até seu carro e faça a primeira inspeção completa. Tire fotos do estado atual de tudo: pneus, fluidos, correias. Essas fotos serão seu marco zero, o ponto de partida para uma nova fase onde você assume o controle da saúde do seu veículo e economiza milhares de reais por ano. Obrigado por assistir.